Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das perguntas mais fundamentais que existem. Afinal, o que é a morte? Vamos usar como nosso guia uma análise que explora 7 respostas completamente diferentes para essa mesma pergunta. E a gente vai ver como algo que parece tão simples pode, na verdade, abrir portas para mundos inteiramente distintos. A questão central é essa aí. O que é a morte? Parece que a gente tem uma resposta na ponta da língua, não é? Mas será que ela é única? Ou melhor, será que ela dá conta de tudo? É isso que a gente vai investigar. Então, esse aqui é o nosso mapa. A gente começa com a resposta que talvez seja a mais comum para nós. Depois vamos embarcar numa viagem por outras visões de mundo. Daí a gente vai ver o que acontece quando essas visões batem de frente, como elas poderiam conviver e no final a gente fecha com uma reflexão. Vamos lá. Começando pelo terreno conhecido, a visão materialista ocidental. Para muita gente no mundo de hoje, essa é a definição padrão, quase que a resposta automática para a pergunta sobre a morte. E olha, essa citação do filósofo grego Epicuro resume essa ideia de um jeito brilhante. A morte é o fim. Ponto. O fim absoluto e irreversível da nossa consciência. A vida é valiosa justamente porque ela acaba. Depois dela, não tem mais nada. É simples, direto e, para muita gente, bem assustador. Agora que a coisa fica boa. Vamos deixar essa visão familiar um pouquinho de lado para explorar o que a morte realmente é em outras culturas. A gente vai viajar por diferentes ontologias, ou seja, diferentes jeitos de entender a própria realidade da morte. Se a gente olhar, por exemplo, para a perspectiva ancestral africana, a morte não é de jeito nenhum um ponto final. Pelo contrário, é uma transição para um novo estado, uma forma de continuar existindo. O que é fascinante nessa citação é como ela redefine o que significa existir. A pessoa que se foi se torna um ancestral ativo. Ela continua ali, guiando, protegendo, participando da vida da comunidade. A morte nesse mundo não é uma perda, é uma mudança de status. Agora, vamos dar um pulo para o universo xamânico ameríndio. Aqui, a ideia principal é a da transformação. O corpo é visto quase como uma roupa que a gente usa por um tempo. Essa citação é de uma beleza... Ela mostra uma visão super ecológica da morte. O espírito não vai embora. Ele continua a jornada, se transformando em outras coisas do ecossistema. Morrer aqui não é sair do mundo, mas sim se reintegrar a ele de uma forma muito mais profunda. A perspectiva budista leva a gente para um lugar ainda mais radical. Ela basicamente desafia a ideia de que a morte é um evento real que acontece com o nosso eu. Então, o ponto central aqui é que o nosso eu individual, o nosso ego, é visto como uma ilusão. O que morre é só essa construção passageira, que nem uma onda que volta para o mar. A realidade de fundo, oceano, essa nunca nasceu e nunca vai morrer. O medo da morte, então, viria do nosso apego a essa pequena onda. Esse slide aqui ajuda a gente a organizar as ideias. Ele mapeia essas diferentes realidades em várias dimensões. Repara só, a visão ocidental pontua lá no alto em finitude individual e quase nada nas outras. Já a ancestral é o contrário. Fica claro que nenhuma visão dá conta de tudo. Cada uma é um mundo completo em si mesmo. Ok, e o que acontece quando essas realidades tão diferentes se encontram? O que rola quando uma tenta se impor sobre a outra? Pois é, aqui a coisa começa a ficar bem complicada. Para entender esse conflito, a gente precisa guardar esse conceito, incomensurabilidade. É uma palavra grande, mas a ideia é simples. Não dá para traduzir uma visão de mundo perfeitamente para os termos da outra sem perder a essência. É como tentar explicar o que é a cor vermelha para alguém que só enxerga em preto e branco. Simplesmente não funciona. Vamos ver um exemplo bem claro. Para a visão ocidental, a morte é o fim da ação da agência da pessoa. Para a visão ancestral, é o começo de um novo tipo de agência. As duas ideias se contradizem. Tentar traduzir o ancestral ativo como sendo só uma lembrança ou um fantasma é apagar a realidade do outro. E olha, esse choque de realidades não acontece só entre o Ocidente e o resto do mundo, não. A visão xamânica diz que o espírito continua agindo, enquanto a budista diz que esse mesmo espírito é a ilusão que a gente precisa superar. São mundos que não se encaixam. Quando uma única história, geralmente a ocidental, é tratada como se fosse a única verdade universal, a gente chega no que a análise chama de colonialismo mortuário. É basicamente a imposição da definição de uma cultura sobre o que é uma boa morte para todas as outras.
E as consequências disso são muito reais, muito concretas. A ideia de morte digna no hospital, longe da comunidade, pode ser uma violência ontológica terrível para uma cultura que precisa de rituais para transformar quem se foi num ancestral. A cremação, que para nós pode parecer limpa e eficiente, pode ser uma agressão ecológica para quem entende que o corpo deve se transformar em outros seres. Então, se não existe uma única resposta certa e impor uma só é prejudicial, qual é a saída? A análise sugere que a solução não é achar a melhor definição de morte. O ponto crucial é este: não dá para a gente simplesmente misturar tudo e sair com uma resposta única. Tentar criar uma síntese, dizer que a morte é um fim e uma continuidade ao mesmo tempo, não faz sentido lógico. Essas realidades são diferentes e não podem ser fundidas. A proposta, então, é o que se chama de coexistência produtiva. Isso significa reconhecer que cada prática tem seu valor dentro do seu próprio mundo. A gente pode usar a medicina ocidental para uma doença, fazer um rito ancestral para fortalecer a comunidade e usar a meditação budista para lidar com o luto. Elas não precisam se misturar, elas podem e devem coexistir. Depois de viajar por tantos mundos, a análise devolve a pergunta para a gente. Só que agora ela vem com um peso e uma profundidade muito maiores. A pergunta final que fica para a gente pensar é esta. A morte que a gente vive, que a gente pensa, ela é um fim individual, um ponto final na nossa história, ou ela é um evento dentro de uma grande teia de relações, uma transformação, uma continuidade? Não tem resposta fácil, mas agora pelo menos a gente sabe que existem muitas outras formas de perguntar. Obrigado por acompanhar a gente nessa jornada.